Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje. Sou a professora Ruth Moura, coordenadora do curso de farmácia das Faculdades Integradas de Bauru e, nesse momento, muito feliz por termos conosco a presença de uma figura ilustre para nós, o nosso diretor secretário do CRF-SP, Dr. Adriano Falvo, com bastante orientações, informações importantes relacionados à dispensação de medicamentos sujeitos ao controle especial. E para nós, doutor Adriano, é uma alegria muito grande recebê-lo, representando aqui a nossa diretoria, né? Leve a eles o nosso abraço, e é sempre um prazer muito grande receber aqui na nossa casa o doutor Adriano Falvo, juntamente com todo o CRF-SP. E agora nós vamos para um rápido intervalo, e já voltamos já com a professora Camila Fleury, que conduzirá esse nosso bate-papo. FIB, tudo que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Aulas práticas e teóricas 100% presenciais. Parcele seu curso e comece sem pagar mensalidade. Inscreva-se fibbauru.br. FIB, vem com tudo. Olá, estamos de volta com o nosso segundo episódio do programa Farmácia na Dose Certa, e hoje temos um tema especial sobre a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, recebendo o Dr. Adriano Falvo para falar um pouquinho mais com a gente sobre esse tema tão relevante para os farmacêuticos e para toda a população. Bem, Camila, fico muito feliz de estar aqui na FIB. De antemão, já quero agradecer a você e também a professora Ruth por estar aqui e poder discutir um tema que realmente é muito importante para os farmacêuticos que se encontram diretamente na dispensação dentro das suas farmácias, drogarias e também para a sociedade em geral. Muito obrigada pela sua presença. Então, primeiramente, nós gostaríamos de colocar aqui quais são esses medicamentos sujeitos a controle especial, pensando tanto nas pessoas que nos assistem que não são da área farmacêutica, né, quanto os profissionais, e já começando com os detalhes aí sobre a diferença, né, do tratamento deles na hora de fazer a dispensação. Bem, Camila, realmente é um assunto bem específico e regulamentado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, que hoje é um braço do Ministério da Saúde com relação às regulamentações de serviços e produtos que temos dentro da farmácia. Medicamentos sujeitos a controle especial são os chamados medicamentos controlados, os da Portaria 344, que exigem a receita ou a notificação na hora da sua dispensação. Então, as pessoas, o que seria essa notificação? É aquela receitinha azul, aquela receitinha amarela, ou uma receita especial pelo qual vai ter a retenção dessa receita dentro da farmácia. Agora, que produtos que seriam esses da Portaria 344? Nós temos analgésicos narcóticos, como uma morfina, que são usados assim, analgésicos opioides, que a gente chama, né, de atuação a nível do sistema nervoso central. Nós temos os ansiolíticos, que tratam-se de medicamentos utilizados como promazepam, diazepam, certo? Que as pessoas utilizam, às vezes, à noite para conseguir dormir, usando uma linguagem bem simples. Nós temos antidepressivos, anticonvulsivantes. Então, são esses tipos de medicamentos que trata-se dos medicamentos controlados que não podem ser comercializados sem a devida retenção de receita dentro das suas farmácias. Então, a gente tem três classes principais, né, desses medicamentos. Na verdade, temos muito mais. Então, a Portaria 344, ela é regulamentada em várias listas. A1, A2, A3, B1. Então, quando a gente fala A3, a gente está pensando nos medicamentos utilizados para déficit de concentração, TDAH, correto? Nós temos C5, que são anabolizantes,
Então, vários grupos que nós temos dentro da portaria 344. Para a questão da sociedade, é muito importante que eles entendam que são medicamentos que podem, de uma forma usada de forma irregular, causar danos diretamente à população. Por isso, eles são controlados mesmos, precisam ter profissionais devidamente habilitados que prescrevem ele realmente. Então, no caso de anorexígenos, medicamentos para inibir o apetite, então, endocrinologistas que acabam utilizando esse tipo de medicamento, prescrevendo esse medicamento. No caso da lista C2, que são substâncias específicas para o tratamento de acne, mas aquela acne que não responde ao tratamento tópico, então usa a isotretinoína, com o nome comercial Roacutan, que precisa também ter um controle, porque são medicamentos que causam danos diretamente ao organismo do paciente e quando ele se utiliza, tem que ter um acompanhamento desse paciente através de exames de análises clínicas para verificar se está causando algum tipo de dano diretamente ao paciente que está utilizando esse medicamento. É muito importante a gente ressaltar, né, que essa legislação não é uma questão meramente burocrática, né? A segurança mesmo da saúde dos pacientes. Exatamente, que muito precisa bem ser levada em fundamentado por você. É uma legislação. Ela é fundamentada, a portaria 344, numa lei, certo? E é a lei 5991 de 1973. Por mais que a gente imagine uma coisa de 73 é uma coisa antiga, não. Essa lei constantemente ela sofre atualizações. É uma lei que regulamenta o mercado de medicamentos, certo? O comércio de medicamentos. E dentro dessa lei 5991 existe um artigo que dá a responsabilidade ao Ministério da Saúde regulamentar a sua dispensação, a sua comercialização. E sendo assim, surge-se a portaria 344, que também é de 1998, mas que é constantemente atualizada por resoluções de diretoria colegiada, resoluções da Anvisa, que vem atualizando ela de forma constante. Sim, muito interessante. Dentro dessa realidade, a gente também gostaria que você explicasse um pouco para nós essa receita digital, né? Em quais casos que eu posso usar uma receita digital para um medicamento controlado, em quais que não, né? E como que funciona isso? Veio para ficar essa tecnologia, né? Exatamente, Camila. Na verdade, a assinatura digital, vamos pensar primeiro na assinatura digital, ela é regulamentada pela medida provisória 2200 desde 2001, onde no mundo jurídico hoje só tramita processos utilizando uma assinatura digital. Para nós, isso começou a surgir durante a pandemia, aonde houve a necessidade de distanciamento social e, de repente, os pacientes precisavam ter acesso a medicamentos, precisavam ter acesso a consultas e, devido a esse distanciamento, essa necessidade, certo? Começa, então, a surgir a receita digital, aonde já existiam algumas startups ou empresas que faziam um software voltado ao prescritor, seja médico, dentista, veterinário, aonde ele tinha a possibilidade de prescrever dentro do formato digital e assinar isso digitalmente. Só que tal situação não era regulamentada. Tanto é que, a princípio, diante dessa pandemia, o Ministério ele solta uma portaria permitindo a teleconsulta, depois a telemedicina, o que não era regulamentado pelo Conselho de Medicina, que posteriormente surge uma lei, que essa lei prevaleceu enquanto ficasse o estado de emergência, e mais, é claro, durante toda essa pandemia, a evolução tecnológica ela foi muito grande, Camila, foi muito grande. E não tinha como não falar, olha, acabou a pandemia, acaba-se a telemedicina. A telemedicina ou qualquer outra área promovida pela lei de telesaúde regulamenta cada profissional, seja medicina, odontologia, veterinário, farmacêuticos, nutricionistas, também fazer as suas teleconsultas, certo? E conseguir emitir, às vezes, a sua receita assinada digitalmente. Porém, quando a gente pensa nas assinaturas dessa receita, aí que começa a ter um pouquinho de, como falar assim, como é conflito, mas um pouquinho mais de peculiaridade específica, porque existe a assinatura simples, existe a assinatura avançada, existe a assinatura qualificada. Uma simples, ela é simplesmente feita por um desenvolvedor de software, pelo qual essa assinatura é válida, às vezes, dentro do ambiente hospitalar, o que regulamenta a lei, certo? Aonde o médico pode assinar, mas aquilo é feito somente internamente.
tá? É confiável, mas ela é feita à sua interna. Já avançada, a gente pode ter hoje prescrição de medicamentos, tudo aquilo que tem tarja, prescrição de antimicrobianos pela avançada, que é igual a nossa assinatura do GovBR. E realmente a mais importante, que é aquela que não tem nenhuma forma de questionamento, certo? É uma assinatura dentro dos padrões ICP Brasil. Essa sim que o médico, o dentista ou veterinário, que vai assinar ela digitalmente, aonde essa assinatura ela é a única chamada qualificável, que só poderá ser assinada para medicamentos controlados. Então, 3 formas de assinaturas digitais, sendo a qualificada mais segura que existe dentro dos padrões ICP Brasil, para promover a prescrição desses medicamentos controlados. Os demais pode ser simplesmente avançado. E quais tipos de receita que pode ser feita através da receita digital? Amarela, azul? Então, as notificações, tanto a amarela como a azul, elas não são permitidas digitais. O que se pode somente é aquela que é feita na receita branca. Então, a própria Anvisa, desde o momento que começou a surgir esse tipo de situação, o próprio Conselho Regional de Farmácia de São Paulo entra em comunicação com a Anvisa através da sua ouvidoria, verificando se poderíamos aceitar esse tipo de receita. E a Anvisa responde, sim, poderá ser aceito as receitas ou receituários de controle especial feito no formato digital, com exceção das notificações amarela, azul, para a gente ter um entendimento um pouco mais da sociedade. Porém, essas receitas ou esses receituários, mesmo sendo feitas de forma digital e assinada digitalmente, o farmacêutico ele tem que entrar dentro ou do portal aonde ela foi gerada, ou dentro do validar.it.gov.br para verificar a autenticidade dessa receita. Então, ainda nós não temos uma resolução específica por parte da Anvisa que regulamenta aonde o farmacêutico vai validar. Então, hoje é permitido eu validar tanto no portal onde ela foi gerada, como também nesse validar que o ITI, o Instituto de Tecnologia de Informação, é um braço da Casa Civil, certo? Porque diante desse cenário tinha que ter um local onde o farmacêutico pudesse buscar que fosse público e automaticamente, mesmo a gente pegando esse site público ou nos portais ou nas plataformas digitais que ela foi gerada, é importante pegar um documento aonde mostra, olha, essa receita foi feita dentro de um padrão digital, assinada dentro dessas especificações que determina a lei, que no caso é a assinatura qualificável, e esse farmacêutico retém, além de imprimir aquela receita, anexar essa validação. Então a legislação determina, certo, desde o momento que começou isso daí, a ter essas normas com relação. Então é muito comum o paciente, às vezes, falar assim, mas isso já foi consultado numa outra farmácia, certo? Porque a receita digital, não se tratando de controlados, mas às vezes o antimicrobiano, quando se usa a palavra uso prolongado somente para antimicrobianos, certo? Dá a possibilidade dessa receita valer 90 dias. Então, nesse caso, o farmacêutico pode vir dispensando para 30 dias de tratamento, depois mais 30, e isso faz com que a cada análise do farmacêutico ele registre essa dispensação e vai anexando esses documentos nessa receita original que fica com o paciente. Diferente dos controlados, que a dispensação ocorre uma única vez, mas mesmo assim ela tem que ser validada, ela tem que verificar a autenticidade dela, tá? E receita digital não é receita digitalizada. As pessoas imaginavam que simplesmente pegar uma receita física, bater uma foto, aquilo é uma receita digital. Não, aquilo não é receita digital, é receita digitalizada. O padrão digital, ela segue normas específicas que criam um PDF específico e é assinada dentro do padrão ICP Brasil. Sim, muito interessante. Outro ponto importante do nosso programa, nós gostaríamos que você explicasse, né, sobre a intercambiabilidade dos medicamentos, né? Todos os medicamentos, eles vão ter um de referência para a gente se basear, né, com relação aos resultados terapêuticos. Como que isso funciona? Bem, desde o momento que toda vez que a gente pensa no tema intercambiabilidade, eu falo que eu sempre me reporto à primeira lei que começou a intercambiabilidade, que tratou-se da lei dos medicamentos genéricos.
E a partir do momento do genérico, quando ele surge, o medicamento genérico ele vem para substituir um medicamento de referência. E para cada princípio ativo, certo? Ou para cada molécula, só existe um nome comercial de referência. E como eles elencam esse medicamento de referência? Ou pode ser o medicamento inovador. O que é o medicamento inovador? Aquele medicamento que surgiu primeiramente no mercado sobre uma proteção patentária, uma patente, e quando acaba essa patente, certo, que o fármaco ou essa molécula cai em domínio público, aí sim surgem medicamentos genéricos, é permitida a manipulação e pode surgir medicamentos similares. Tá? Então, desde o momento que se constitui, a Anvisa ela tinha a preocupação de criar uma relação de medicamentos de referência. Para cada molécula é elencado um medicamento de referência. Se não for aquele medicamento de referência, aquela marca comercial, o medicamento ele é considerado similar, correto? Então, hoje, diante de um fato como esse, genérico substitui o medicamento de referência, ficava-se a dúvida com relação se similares tinham também qualidade, até que a Anvisa cria também uma nova resolução, fazendo com que, a partir do momento que se acabasse aquele registro daquele medicamento, para se renovar, haveria necessidade, então, dos similares ser submetidos ao teste de biodisponibilidade, igual feito a um genérico. E qual foi a grande surpresa? Que os medicamentos similares do Brasil tinham qualidade, certo? Tinham a mesma biodisponibilidade que a gente chama com relação à referência. E sendo assim, verificando então que esses similares bioequivalentes, eles eram medicamentos que realmente tinham qualidade, a Anvisa cria uma resolução que permite que o similar também ele seja referente com relação ao referência. Só que quando a gente fala assim, nossa, então o genérico ele é igual à referência, um similar é igual à referência, então o genérico é igual ao similar? Não. Infelizmente, essa intercambiabilidade ela não existe entre um genérico e um similar, porque quando a gente fala sobre essa questão de biodisponibilidade, é avaliado mesmo uma questão de quantidade absorvida do fármaco e velocidade de absorção. E essa diferença, Camila, ela pode ser 10% para mais ou para menos, correto? Mas com relação à referência. Se esse medicamento genérico aqui, ele teve uma biodisponibilidade de 10% para mais, mas com relação à referência, e esse similar aqui, ele teve 10% para menos, agora a diferença entre eles é significativa. Então eu falo que eles são equivalentes farmacêuticos. Eles vão ter uma ação analgésica, antitérmica, por exemplo, mas eu não posso dizer que eles são idênticos, correto? E realmente, às vezes, o consumidor que está lá na ponta, às vezes ele não entende. Ué, por quê? É uma marca, eu quero trocar pelo genérico. Não é a marca. É considerada a troca em cima de um referência. E como eu disse, para cada molécula só existe um de referência. E às vezes aquele medicamento que o paciente está comprando, ele é um similar. E nesse caso só pode ser ele, o similar, prescrito pelo médico, eu tenho que comprar pelaquela marca comercial ou no máximo referência, que às vezes custa muito mais caro. Agora a substituição pelo genérico, pela legislação, isso não é permitido. Tem que ser respeitado aquela marca comercial. E como esse consumidor vai saber se o seu medicamento ele é um similar ou um referência? Através de uma relação que as farmácias têm na farmácia, isso é direito diretamente do consumidor, de verificar se aquela marca prescrita ele é um referência ou se ele é um similar. Então, o correto é que quando é prescrito um referência, eu posso fazer a intercambiabilidade pelo genérico ou pelo similar bioequivalente, desde que seja referência. Aí você tem as duas opções. Mas o similar eu não posso fazer trocar pelo genérico, jamais. Correto? Então é importante, né? Porque as pessoas questionam muito. Isso, mas também temos que tomar um certo cuidado também, Camila, porque toda molécula existe uma referência, não é bem assim, certo? Às vezes as pessoas confundem, porque nós temos regulações específicas, exemplo, fitoterápicos, medicamentos à base de um fitofármaco, tá? De repente o médico passou lá um medicamento X à base de passiflora, nome comercial, certo? Aí não tem como o paciente chegar e falar assim, mas você não tem um similar dele? Não existe similar para esse tipo de produto. Fitofármaco não tem referência. Fitofármaco não existe um medicamento que foi submetido a um teste de biodisponibilidade. Exemplo, um xarope de guaco. É um xarope de guaco que tem de vários laboratórios. Então, esse medicamento aqui é similar desse xarope. Não, não existe similar. São produtos que foram feitos através de fitofármacos, mas que não existe essa questão de intercambiabilidade.
Da mesma forma, tal situação às vezes acontece com produtos chamados de medicamentos específicos. A RDC que regulamenta a parte de registro de medicamentos genéricos e similares bioequivalentes, eles não registram fitofármacos, eles não registram produtos específicos. O que seria um produto específico? Poderia ser um hepatoprotetor, aqueles flaconetes que as pessoas utilizam, certo? Quando vão no churrasco, alguma coisa. Aquilo não existe questão de medicamento considerado, então aquela marca X, ela é referência, o que foram outras marcas comerciais são similares. Não, são medicamentos hepatoprotetores, correto? Aonde existem outros medicamentos com outras marcas comerciais, mas que não são classificados, certo? Como similares. São com fórmulas parecidas. Não só hepatoprotetores, mas também eu poderia usar aqui como exemplo soluções para reidratação oral, certo? Então, você tinha aqueles pozinhos que você mistura na água ou já vem o soro pronto. Então, a gente tem marcas aí específicas, muito conhecidas no mercado, que às vezes você fala, mas essa marca não tem um similar dele, não tem um similar. Existe também medicamentos com a formulação com específica, a mesma formulação. Exatamente, mas não são considerados similares. Não existe para uma solução de reidratação oral um medicamento considerado um medicamento de referência para aquilo. Como diosmina e esperidina, que são usados como anti-inflamatórios para o tratamento de varizes, certo? Hemorroidas, que tem um medicamento no mercado muito conhecido, e também existem outras fórmulas, outros laboratórios que produzem medicamentos à base de diosmina e esperidina com formulações específicas, mas não são considerados similares, correto? Então, nesse caso, sempre o farmacêutico ele tem que respeitar aquele medicamento que foi devidamente prescrito. E é aí que fica aquela situação. Mas o paciente às vezes fala assim, não, eu quero mais barato. Eu quero um genérico, primeiro que genérico não existe deles, certo? Mas eu quero um outro similar mais barato. O farmacêutico, se ele troca aquela marca prescrita de um medicamento específico, correto? Ele pode ser submetido a um processo, correto? Porque não respeitou aquilo que o prescritor realmente colocou no papel. Então, são situações que às vezes a população desconhece esse universo dentro da farmácia que é extremamente complexo. Como também existem medicamentos, a gente chama medicamentos de notificação simplificada, que às vezes tem o nome do princípio ativo lá, mas não é genérico. Um exemplo muito comum disso, hidróxido de alumínio, simeticona. Você olha a embalagem e fala assim, nossa, é uma simeticona, mas cadê aquela tarja amarela com grande G, medicamento genérico? São medicamentos que não causam risco a uma sociedade, que significa, tipo assim, a pessoa pode chegar quase praticamente tomar aquele medicamento, o frasco todo, é claro que ninguém vai fazer isso, tá? Eu só estou dando um exemplo hipotético, mas a pessoa vai tomar uma dose às vezes excessiva daquilo, aquilo não mata ninguém. Então são produtos de baixo risco ou de notificação simplificada, que existem resoluções que também não se aplicam dentro da resolução que caracterizaria eles como registro de genéricos ou de similares, eles não se aplicam. Então, quando você olha um frasquinho de simeticona, que ele não está escrito simeticona, o nome do princípio ativo, mas ele não tem a tarja, significa aquilo não é genérico. Aquilo é um produto de notificação simplificada. Como assim o hidróxido de alumínio? Não tem a tarja. Sim, a gente sabe que não tem tarja porque não são genéricos, mas são produtos de notificação simplificada. Podem causar reações adversas? É claro que pode. Uma pessoa tomar uma quantidade excessiva de hidróxido de alumínio vai causar uma constipação, certo? Vai causar a pessoa não consegue ir no banheiro, porque aquilo causa uma absorção de água e realmente causa uma compactação do bolo fecal grande. Então, isso pode causar consequências que vai levar diretamente à necessidade de utilizar um outro tipo de medicamento para aliviar esses sintomas provocados por aquele medicamento que parecia ser tão inofensivo. Então, é claro que sempre quando a população for utilizar qualquer forma de medicamento, é importante a orientação do farmacêutico, correto? É o farmacêutico que está ali, que vai dar orientação se existe medicamentos realmente similares, se realmente aquele medicamento causa algum tipo de risco, por mais que seja um simples ácido acetil salicílico, por mais que seja um simples paracetamol, tudo aquilo que se usa de forma excessiva ou em doses elevadas pode ser extremamente perigoso,
como é o exemplo do paracetamol, pode ser extremamente hepatotóxico, pode causar uma intoxicação monstruosa e pode levar, inclusive, à morte. Por isso, usar o medicamento de acordo com a orientação do profissional que está ali na sua frente, que é o farmacêutico. Por mais que seja, né, sem receita médica, ainda nada é isento da orientação do farmacêutico, né? Exatamente. A gente chama de MIP, medicamentos isentos de prescrição, mas não são isentos de orientação profissional. É necessário sempre a população buscar um profissional para orientação adequada para usar qualquer forma de medicamento. Seja um medicamento específico, seja um medicamento fitoterápico, seja um medicamento tarjado, sempre há necessidade de buscar um profissional para essa análise. Ele é o profissional mais conceituado e mais preparado para orientar. Muito bem. Com relação à escrituração das receitas de controle especial, agora está sendo divulgado que o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, SNGPC, está em fase de teste, né, no estado de São Paulo e Distrito Federal, e a gente gostaria, né, que o senhor, né, explicasse um pouco como que tem funcionado isso, como que está esse processo. Exato. Bem, primeiro, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, agora, é claro, é um tema muito mais relevante para o farmacêutico do que propriamente para a sociedade, porque envolve uma questão de escrituração, de controle. O SNGPC nada mais é que o livro pelo qual o farmacêutico registra as entradas através de notas fiscais ou através das notificações ou receitas na hora da venda. E esse livro é uma forma de visualização do órgão federal, Anvisa. E ele, em outubro de 2011, ele teve uma instabilidade aonde, na verdade, esse sistema nacional poderia estar migrando para um outro tipo de sistema, que chamava Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, que era rastreabilidade nacional, pelo qual ainda não entrou em vigor por uma questão de lei. E diante desse fato, essa instabilidade ela perdurou por um grande período. Isso não significa que as vigilâncias sanitárias perderam o controle com relação às farmácias sobre a comercialização. Não, ele é só uma ferramenta pelo qual as farmácias transmitem aquilo que comprou e vendeu, ou perdeu, ou transferiu, correto? O livro oficial mesmo está dentro do software da farmácia. Ali é um software seguro, travado, aonde a resolução fala que a autoridade sanitária pode fiscalizar o farmacêutico com relação à dispensação ou à comercialização desses controlados pelo seu software, correto? Então, aquele software que as farmácias utilizam são softwares específicos, devidamente homologados, que atendem à necessidade da Anvisa para a questão de segurança. Esse software simplesmente fazia transformação da linguagem no formato que a gente chama XML para essa transmissão para o SNGPC. Então, às vezes, a gente vê algumas reportagens que falam assim, Anvisa perdeu dados durante 2 anos e meio. Não perdeu, os dados estão represados na farmácia. A partir do momento que o SNGPC ele retorna, se a Anvisa houver a necessidade de detectar que a gente precisa recuperar esses dados de 2 anos e meio, basta ela falar, transmitam esses períodos, que praticamente eu posso garantir em 2 meses a Anvisa teria todos esses dados represados, correto? Agora, o sistema ele está retornando, ele está na 3ª fase. Desde o momento que aconteceu, e foi um problema realmente muito sério, que não é uma coisa falar assim, era um problema muito simples de resolver. As pessoas imaginam que questões tecnológicas são simples, não é, certo? Ainda mais quando você pensa numa transmissão de milhares e milhares de farmácias por todo o Brasil, certo? Que realmente traz dados extremamente importantes. Então, realmente demorou para essa reestruturação? Demora. Mas para quê? Para uma reestruturação adequada. Não adiantava fazer um conserto meia-boca para voltar e depois novamente paralisar. Então, a Anvisa precisava ter uma segurança da preparação desse sistema para que ele voltasse de forma efetiva. E agora ele está retornando. Então, a primeira fase começou com uma farmácia transmitindo, a segunda fase foi 30, que depois transformou em 300, e a terceira fase, através de uma união entre o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Conselho Regional do Distrito Federal, a própria Abrafarma, que são a Associação das Redes, e mais a Anfarmag, a Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, nós estamos motivando os farmacêuticos para que eles voltem a transmitir, para a gente analisar a robustez desse sistema, correto? E uma vez que a gente tiver a certeza dessa robustez,
esse sistema ele vai se ampliando para demais estados ao ponto que volte realmente a sua obrigatoriedade. No momento, é uma fase de teste, correto? Mas futuramente ele volta como imposição realmente de legislação e automaticamente se torna-se obrigatório todas as farmácias transferidas. Mas isso eu posso garantir, nunca a Anvisa deixou de tomar posturas sanitárias por ausência desses dados. E existia sim ainda as vigilâncias sanitárias inspecionando as farmácias, as vigilâncias estaduais analisando, as farmácias continuavam a apresentar relatórios mensais, balanços trimestrais, e isso já dava subsídio à tomada de decisões de ações sanitárias com relação a determinados medicamentos. Tanto é, mesmo retornando o SNGPC, observamos a questão do Zolpidem, aquele medicamento hipnótico que serve para tratamento, para indução de pessoas que têm dificuldade de dormir, que a partir do momento que as vigilâncias perceberam, certo, usos indevidos, reações provocadas por aquele medicamento, a Anvisa tomou uma ação necessária para tornar mais restrito e muito mais efetivo, né, uma prescrição que antes era com receituário, passa por notificação, para se evitar um dano maior diretamente à sociedade. Então a Anvisa, ela nunca perdeu o controle diante, não simplesmente pela questão do SNGPC. Ela sempre teve um bom diálogo com as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais e tudo aquilo que causava consequências com relação a prescrições errôneas, prescrições irregulares, sempre as vigilâncias municipais e estaduais estavam em contato com a Anvisa. Sim, é muito importante, né, ressaltar que esse controle todo é pelo bem da saúde da população e as medidas continuaram sendo tomadas, né? Então, eu agradeço, né, a presença aqui do Dr. Adriano. Vamos encerrando o programa, né, o nosso segundo episódio do programa Farmácia na Dose Certa, e agradecemos imensamente a participação do Dr. Adriano Falvo. Eu agradeço, Camila, e agradeço também a professora Ruth de estar aqui na FIB falando de um assunto tão importante, não só para os farmacêuticos, mas para a sociedade. Então, em nome de toda a diretoria do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, deixo aqui meu agradecimento e, é claro, sempre o Conselho estará à disposição dessa instituição renomada para qualquer forma de esclarecimentos. E, claro, sempre confie nos esclarecimentos das suas entidades de classe, o Conselho de São Paulo, as agências sanitárias, que elas sim são os elementos ou são as instituições realmente referenciadas para seguir as orientações. Não confiem diretamente, muitas vezes, em coisas que saem nas redes sociais, de forma que não tenha um conteúdo substantivo aonde a gente possa confiar. Busque sempre as orientações das entidades de classe. Essas sim são confiáveis. Então, mais uma vez, agradeço de estar aqui e me coloco sempre à disposição dessa instituição. Então, pessoal, agradeço todos que assistiram até o momento e ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Dr. Adriano Falvo, aqui nos esclarecendo sempre. E fiquem antenados até o nosso próximo programa Farmácia na Dose Certa.